A paz de Deus, de nosso Salvador, Jesus Cristo a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um devocional aqui do meu canal, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos estudar o livro de 1 Samuel, capítulo 25. O título do capítulo é A Morte de Samuel e a Retirada de Davi para o Deserto de Parã. Os assuntos do vídeo de hoje serão avareza, intercessão, mulher sábia e a volta de Jesus. Essa semana eu vou gravar só um vídeo, porque eu estou me recuperando de uma gripe aqui, minha garganta está bem ruim, né? Vou tentar fazer esse vídeo aqui até o final aqui. Eu tô com pouca voz, mas semana que vem, se Deus quiser, se eu estiver melhor, já consigo fazer mais vídeos, tá bom? Para terminar esse meu devocional que eu prometi pro nosso Senhor, né? Então vamos começar esse estudo com a ajuda de Deus, a guia do seu bom espírito, em nome do Senhor Jesus. Verso 1. E faleceu Samuel, e todo Israel se ajuntou, e prantearam, e o sepultaram na sua casa, em Ramá. E Davi se levantou e desceu ao deserto de Parã. Então aqui o servo de Deus, Samuel, faleceu, né? Ele foi enterrado em Ramá, né? Sepultaram ele lá em Ramá. Então os cristãos, a morte tem que ter o sepultamento, né? Muitas pessoas têm dúvida, né? Será que eu posso cremar, né? Não, segundo a Bíblia, o certo, o correto é sepultamento, tá? Todos os homens bíblicos foram sepultados, tá certo? Então é um costume cristão, é um costume bíblico, o sepultamento, tá certo? Então a cremação, geralmente quem fazia eram os povos nórdicos, eram os povos pagãos. Então evite a cremação, tá? Alguém morreu da sua família, faça o sepultamento, tá? Porque é assim que agrada o nosso Deus. Verso 2. E havia um homem em Maém que tinha as suas possessões no Carmelo, e era este homem muito poderoso, e tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. E era o nome deste homem Nabal, e o nome de sua mulher Abigail, e era a mulher de bom entendimento e formosa, porém o homem era duro e maligno nas obras, e era da casa de Calebe. Olha só, esse verso 3 aqui vai apresentar essas duas figuras aqui, o Nabal e Abigail. E aqui está falando das características deles, né? A mulher, Deus está exaltando ela aqui, pelas suas qualidades, porque ela tinha bom entendimento e era formosa, né? E já o homem, ele era duro e maligno nas obras. Então, tudo que a gente faz fica registrado. As coisas boas e as coisas ruins. Aqui a Abigail, ela vai ser exaltada. Já o Nabal, ele vai ser humilhado e vai ser julgado por Deus. É assim a vida toda, tá? Se você praticar boas obras, você vai receber galardão, você vai receber as bênçãos de Deus. Mas se o seu coração for duro e você fizer o mal para os outros, todo o mal que você fizer para os outros vai voltar para você uma hora, tá certo? Verso 4. E ouviu Davi no deserto que Nabal tosqueava as suas ovelhas. E enviou Davi 10 mancebos, disse aos mancebos: Subi ao Carmelo, e indo a Nabal, perguntai-lhe em meu nome como está. E assim direis àquele próspero: Paz tenhas, que a tua casa tenha paz, e tudo o que tens tenha paz. Agora, pois, tenho ouvido que tens tosqueadores. Ora, os pastores que tens estiveram conosco. Agravo nenhum lhes fizemos, nem coisa alguma lhes faltou, todos os dias que estiveram no Carmelo. Pergunta-o aos teus mancebos, e eles te dirão: Estes mancebos, pois, achem graça em teus olhos, porque viemos em bom dia. Dá, pois, a teus servos e a Davi, teu filho, o que achares à mão. Chegando, pois, os mancebos de Davi, e tendo falado a Nabal todas aquelas palavras, em nome de Davi, se calaram. Santo é Deus. Vou tomar uma aguinha aqui, tá? Perdão, tá? Que a garganta tá difícil aqui a voz. Então nós vimos aqui que o Davi, ele viu que o Nabal ele tinha pastores lá no Monte Carmelo. Vocês lembram que o Davi, ele era pastor. Então ele sabe que os pastores de ovelhas têm muitas dificuldades, muitos problemas com animais selvagens, com bandidos. Então ele mandou seus homens ajudarem aqueles pastores lá no Carmelo.
e ajudar eles a combater os animais selvagens e dar proteção para eles contra ladrões, para que todas as ovelhas chegassem até o Nabal, para voltar em segurança, né? E como ele prestou esse serviço, ele abençoou o Nabal, ele esperava que o Nabal abriria seu coração para ele e também o ajudaria no seu momento de dificuldade, né? Quem é cristão é dessa maneira. A gente tem a boa vontade de ajudar as pessoas, né? E é normal você esperar que o amor e a boa vontade que você teve para com o seu próximo volte para você, né? Só que também é normal, muitas vezes esse amor não volta, né? A gente ajuda os outros, mas as pessoas pagam com mal para nós, né? Então, foi assim na vida do Davi e também é na nossa vida nos dias atuais, né? Muitas pessoas a gente ajuda, elas são gratas e nos ajudam de volta, né? Quando a gente precisa. Mas outras têm gratidão dentro do coração, têm um coração duro, como o Nabal, né? Vamos ver a resposta do Nabal para os homens de Davi? Verso 10. E Nabal respondeu aos criados de Davi e disse: Quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos servos há hoje, e cada um foge a seu senhor. Então aqui ele está menosprezando Davi, né? Todo mundo conhecia o Davi, né? Porque ele era um homem de guerra, de batalha, libertou o povo de Israel dos filisteus, venceu o gigante Golias. Todo mundo ele conhecia o Davi. Mas ele aqui, para não ter que ajudar ele, para não reconhecer o favor que o Davi fez para ele está se questionando: quem é Davi? Eu não conheço, nunca ouvi falar, né? Menosprezando o Davi e não reconhecendo a ajuda dele, né? Isso também lembra muito o texto do Êxodo, capítulo 5, verso 2, que vai falar assim, né? Mas Faraó disse: Quem é o Senhor, cuja voz eu ouvirei para deixar Israel? Não conheço o Senhor, porém, tampouco deixarei ir a Israel. Então, quando Moisés anunciou que o Deus de Israel pediu para que o faraó libertasse o povo do Egito, o faraó falou: quem é Deus? Eu não conheço teu Deus. Eu não reconheço ele como Deus. Eu não preciso da ajuda dele, eu sou suficiente, né? Então, tem pessoas que acham que são autossuficientes, que não precisam da ajuda de ninguém. E não reconhecem quando são ajudadas, né? Então, são pessoas com o coração endurecido. Infelizmente, existem muitas, né? Mas vamos ver as consequências de ter o coração endurecido? Verso 11. Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água e a carne das minhas reses que degolei para os meus tosqueadores e o daria a homens que eu não sei de onde vêm, santo é Deus, né? A palavra inteira nos ensina a amar o próximo, a ajudar o necessitado, né? Jesus Cristo falou: cada vez que a gente ajuda um dos pequeninos, um dos necessitados, você está fazendo isso ao próprio Deus, né? Então, por ele estar negando ajudar a Davi e os seus homens, ele está negando de ajudar o próprio Deus, né? Como Jesus fala na palavra, né? Naquele dia, quando ele voltar, muitos vão falar: expulsamos os demônios em teu nome. Jesus vai falar: eu não te conheço, quando eu tive fome não me desse de comer, né? Aqui é isso aqui. Então ajuda quem te pede comida, quem te pede água, não negue, pelo amor de Deus. Ajuda, tá bom? Tenha misericórdia, tenha caridade dentro do seu coração. Aqui vamos ver uns dois versos que vão falar sobre o pecado da avareza, né? De não querer compartilhar, dividir, tá certo? Porque tudo que nós temos não é nosso. Aqui o Nabal ele fala como se tudo fosse dele. Mas é dele, porque Deus deu para ele, né? Deus deu saúde para ele. Deus predestinou ele para nascer num lugar abençoado, para ser de uma família rica, né? Deu saúde para ele trabalhar, para poder crescer e prosperar mais ainda, né? Santo é Deus. Então tudo vem de Deus. E quando a pessoa não reconhece isso, ela corre um grande risco de perder tudo. Porque Deus, mesmo Deus que dá, ele pode tirar também, tá certo? Então aqui, ó, vamos ver dois versos que falam sobre a avareza. Primeiro, Provérbios capítulo 15, verso 27. O avarento põe a sua família em apuros, mas quem repudia o suborno viverá. Esse Provérbios aqui vai cumprir perfeitamente na vida do Nabal, porque o Nabal ele está colocando a vida dele e a da família dele em apuros. A gente vai ver por quê, tá? Outro verso que fala sobre a avareza. 1 Timóteo capítulo 6, verso 10. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Foi o que aconteceu com Nabal aqui. Vocês vão ver que por ele se desviar da fé, o que é a verdadeira fé? É amar a Deus e amar ao próximo como a ti mesmo. Aqui o Nabal ele não está amando o próximo. Ele está amando as suas propriedades, sua riqueza.
e não quer compartilhar com o bem mais precioso que existe, que é a humanidade, é o próximo, tá certo? Que Deus colocou ele numa situação de privilégio para poder ajudar aqueles que não têm necessidade. Se cada um aqui na Terra que tivesse muito, compartilhasse, ajudasse com pelo menos uma pessoa, não existiria pobreza na Terra. Muitas pessoas culpam Deus porque, por que Deus é mau que ele permite a pobreza na Terra? Não é Deus que faz isso. Deus deu a Terra para o homem governar. Só que o homem está administrando muito mal a Terra, né? E a gente vê a situação que nós estamos vivendo. Muitas pessoas com muito, outras passando muita necessidade, né? Porque o homem é avarento, né? Infelizmente é isso. Verso 12. Então os mancebos de Davi se tornaram para o seu caminho, e voltavam, e vieram, e lhe anunciaram tudo conforme a todas estas palavras. Pelo que disse Davi aos seus homens: cada um cinja a sua espada. E cada um cingiu a sua espada, e cingiu também Davi a sua. E subiram após Davi uns 400 homens, e 200 ficaram com a bagagem. Porém, um dentre os mancebos que anunciou a Abigail, mulher de Nabal, dizendo: eis que Davi enviou mensageiros desde o deserto a saudar o nosso amo, porém ele se lançou a eles. Verso 15. Todavia, aqueles homens têm-nos sido muito bons, e nunca fomos agravados deles, e nada nos faltou em todos os dias que conversamos com eles quando estávamos no campo. Então aqui, o próprio funcionário do Nabal, que estava lá no Carmelo, foi testemunha que os homens de Davi ajudaram eles, e que eles voltaram com todas as ovelhas prósperos, que deu tudo certo na sua jornada lá, graças à proteção dos soldados do Davi. Então, o Nabal, ele tinha testemunho disso, ele sabia tudo que Davi fez para ele. Ele negou ajudar Davi porque ele era mau, tá certo? Desculpa, gente. Tô fazendo vídeo aqui porque eu amo meu Deus e preciso muito cumprir meu devocional, tá? Mas não tá fácil não. Orem por mim aí, que a voz aqui tá complicada. Verso 16. De muro em redor nos serviram, assim de dia como de noite, todos os dias que andamos com eles, apacentados as ovelhas. Então, como um muro, eles ficaram em volta, em redor, protegendo eles. Eles podiam dormir tranquilo à noite. E os soldados do Davi cuidavam das ovelhas. Da mesma forma que o nosso Deus, ele manda os seus anjos. E como um muro, ele nos protege de toda a cilada do inimigo, né? Santo é Deus. Deus é maravilhoso na nossa vida e ele nos protege. Então não sejam como Nabal. Agradeçam a Deus pela proteção, tá? O Nabal não reconheceu a proteção de Davi. Tem muitas pessoas que acordam de manhã, vão trabalhar, chegam em casa com saúde, não teve nenhum problema no trânsito e não consegue dar um glória a Deus, não consegue agradecer ao Altíssimo pela proteção divina, né? Porque todo dia ele nos protege e nos guarda com os seus santos anjos. Então dê um glória a Deus na tua casa aí, faz uma oração bem gostosa pro teu pai, porque ele te protege. Reconheça a proteção divina na tua vida, amém? Verso 17. Olha, pois, agora e vê o que hás de fazer, porque já de todo determinado está o mal contra o nosso amo e contra toda a sua casa. E ele é um tal filho de Belial, que não há quem lhe possa falar. Então até o próprio funcionário reconhecia que o Nabal era filho de Belial, né? Que não tem conversa com ele. É aquela pessoa ignorante, que não aceita conselho, que não aceita, que ela toma uma decisão, não volta atrás, né? Por orgulho, pessoa orgulhosa. É igual o Faraó, né? O Faraó custou para deixar o povo ir, né? Precisou vir um monte de praga para ele poder liberar o povo, né? O Nabal era um desses, né? Como existem até hoje, né? Infelizmente, muitas pessoas com o coração endurecido, né? Eu até os meus 17 anos, meu coração era desse jeito aí. Chegava crente na minha casa batendo na porta, eu fechava a porta na cara dos crentes, ofendia eles, não tinha educação, não gostava de crente, santo é Deus. Mas Deus, pela sua infinita misericórdia, transformou meu coração de pedra num coração de carne e escreveu dentro do meu coração a sua palavra eterna. Santo é Deus, glória a Deus por isso, santo é Jesus. Verso 18. Então Abigail se apressou e tomou 200 pães e 2 odres de vinho e 5 ovelhas guisados e 5 medidas de trigo tostado e 100 cachos de passas e 200 pastas de figos passados e os pôs sobre jumentos
E disse aos seus mancebos: Ide adiante de mim, eis que vos seguirei de perto. O que, porém, não declarou a seu marido Nabal. Então ela já preparou mantimentos e sem avisar o Nabal, porque ela sabia que ele se ia posicionar contra e talvez ia impedir ela, né? É, a mulher sábia, às vezes ela tem que desobedecer o marido para agradar a Deus, porque para salvar a casa. Aqui ela está tomando uma atitude para salvar a sua casa, porque se ela não fizesse nada, a atitude do seu marido, orgulhoso e avarento, ia trazer destruição para a casa deles, né? Aqui ela está tomando uma atitude de tentar salvar a vida dela e a vida da família dela. E isso sempre vai ser preferencial na vida de Deus. Deus quer que a esposa ela respeite seu marido, Deus gosta que o homem respeite a sua esposa. Mas se a esposa está fazendo coisa errada e o marido fazendo coisa errada, Deus aprova que você desobedeça seu marido, desobedeça, vá contra a vontade da sua esposa para fazer o que é certo. Amém? Lute, faça o que é certo. Faça o que é melhor para você e para sua família. Amém? E disse a seus mancebos: Ide adiante de mim, eis que vos seguirei de perto. O que, porém, não declarou a seu marido Nabal. E sucedeu que, andando ela, montado num jumento, desceu pelo encoberto do monte, e eis que Davi e os seus homens lhe vinham ao encontro, e encontrou-se com eles. E disse Davi: Na verdade, que em vão tenho guardado tudo quanto este tem no deserto, e nada lhe faltou de tudo quanto tem, e ele me pagou mal por bem. Então Davi estava inconformado com o que Nabal fez com ele, né? Porque a gente faz o bem pro próximo, a gente espera que o bem volte para nós, né? Mas nem sempre isso acontece. Verso 22. Assim faça Deus aos inimigos de Davi, e outro tanto se eu deixar até amanhã de tudo o que tem, mesmo até um menino. Então Davi ele já tinha colocado no seu coração de destruir aquela casa, pela ingratidão do Nabal, né? E a gente vê que muitas vezes isso acontece. Às vezes Deus já tem um plano, falou, chega, eu não aguento mais, essa pessoa está no pecado, peca e não se arrepende. Então Deus já tem um plano determinado para ela. Mas o nosso Deus é tão infinito em misericórdia que quando aparece alguma chama de arrependimento, algum pouquinho, uma oração que a pessoa faz, Senhor me perdoa, ele já esquece tudo que a pessoa fez e dá uma nova chance para essa pessoa, tá certo? Então aqui a gente vai ver que a misericórdia de Abigail, o sentimento dela de ajudar os homens de Deus, vai salvar a vida deles, né? Verso 23. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se e desceu do jumento e prostrou-se sobre o seu rosto diante de Davi e se inclinou à terra. E lançou-se a seus pés e disse: Ah, Senhor meu, minha seja a transgressão. Deixa, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos e ouve as palavras da tua serva. Meu senhor, agora não faça este homem de Belial, a saber Nabal, impressão no seu coração, porque tal é ele qual é o seu nome. Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele. E eu, tua serva, não vi os mancebos de meu senhor que enviaste. Então aqui ela está se justificando. Olha, eu não vi quando você mandou seus servos. Se eu soubesse que você tinha mandado seus servos, eu ia fazer o que era correto. Porque do meu marido você não pode esperar muita coisa, porque o coração dele é mau. Esse nome aqui, o Nabal, no hebraico, ele vai significar insensato. É um homem que tem insensatez, não consegue discernir o que é o certo do que é errado, né? Santa Deus. A Abigail não, ela já tinha o espírito do discernimento, Santa Deus. E graças a esse sentimento de identificar o que é o certo e tomar a atitude correta, ela vai salvar ela e a família dela. Menos o Nabal, porque o Nabal não vai se arrepender. E quando não há arrependimento, não há salvação, tá certo? Então aqui, verso 26. Agora, pois, meu senhor, vive o Senhor e vivo a tua alma, que o Senhor te impediu de vires com sangue e de que a tua mão te salvasse. E agora, tais quais Nabal sejam os teus inimigos e os que procuram mal contra o meu senhor. Mulher sábia, né? A oração dela que mexeu no coração do Davi, né? Porque ela está mostrando que ela tem gratidão,
ela sabe reconhecer quando a pessoa faz o bem para ela e tá pagando o bem com o bem, né? Santo é Deus. Tem que ser uma corrente de amor, tá certo? Faça o bem sem esperar nada em troca. Porque quando você espera algo em troca, pode se decepcionar igual o Davi aqui, né? Faça o bem porque é o certo, não porque você está querendo receber algo em troca, tá certo? Faça essa corrente do bem, um ajudando o outro, amém? Verso 27. E agora, esta é a benção que trouxe a tua serva, meu senhor. Desce aos mancebos que andam após das pisadas de meu senhor. Então aqui ela está entregando os alimentos que ela separou para eles, né? A benção física, mas ela também vai fazer uma benção espiritual para eles, vai fazer uma profecia para Davi aqui. Verso 28. Perdoa, pois, a tua serva esta transgressão, porque certamente fará o Senhor casa firme a meu senhor, porque meu senhor guerreia as guerras do Senhor, e não se tem achado mal em ti por todos os teus dias. Então aqui ela dá uma bênção espiritual, falando que a casa dele vai ser um reinado, que vai ser um reino firme, santo a Deus. E assim foi, né? O Davi só faz sofrer quando ele é rei, quando ele peca, quando ele faz aquele adultério com a Betseba, né? Aí Deus tem punição, né? Todo pecado tem consequência, né? Mas até então a coroa dele foi firme e ele defendeu Israel de todos os seus inimigos ao redor, né? E Deus deu vitória em tudo para ele. E graças às suas lutas e conquistas, que o seu filho Salomão teve um governo de paz. Verso 29. E levantando-se algum homem para te perseguir e para procurar a tua morte, então a vida de meu senhor será atada no feixe dos que vivem com o Senhor teu Deus, porém a vida de teus inimigos se arrojará ao longe, como no meio do côncavo de uma funda. Santo Deus, olha só como ela está falando, aqui é o Espírito Santo de Deus falando na boca de Abigail, né? A funda é a arma que Davi dominava, né? Foi com a funda que ele derrubou o gigante. Então a profecia que ela está fazendo para ele, está falando, ainda ela usa a funda para ele ter total entendimento que é Deus falando na boca dela. Santo Deus, quantas vezes você vai buscar a palavra de Deus e Deus fala algo que você tem, ele fala na linguagem que você entende, né? Deus vai falar algo que só você e Deus sabe, né? E você vai ter aquela compreensão, nossa, Deus respondeu minha oração, Deus me conhece, Deus me ama, e mostra a intimidade que Deus tem com você, né? Então isso é maravilhoso. Eu tenho certeza que todo aquele que busca Deus com sinceridade, busca a palavra na igreja, algum momento da sua vida, Deus já teve uma conversa dessa com você, falando de assuntos que só você e ele entendem, né? Que você tem intimidade. Aqui Deus está usando a boca dela para falar da funda, da qual o Davi tinha total intimidade com esse instrumento de guerra, né? Verso 30. E há de ser que, usando o Senhor com o meu Senhor, conforme a todo o bem que já tem dito a ti, e te tiver estabelecido chefe sobre Israel, então meu Senhor não te será por tropeço, nem por passar no coração o sangue que sem causa derramaste, nem tampouco o houvesse salvado meu Senhor a si mesmo. E quando o Senhor fizer bem a meu Senhor, lembra-te então da tua serva, Santa Jesus Cristo. Da mesma forma, nós desejamos o reino de Deus e que Jesus Cristo venha para governar a terra, porque nós sabemos que quando ele voltar e se tornar rei do mundo, Santa Deus, ele vai lembrar dos teus servos, ele vai dar o galardão. Ele mesmo falou, ele nos prometeu que quando ele voltar, ele vai dar a cada um conforme as suas obras. O que você tem feito para o teu Senhor? Esta serva aqui, Abigail, ela representa a igreja. Ela no comecinho da oração dela aqui, ela se ajoelhou, se prostrou diante de Davi e começou a pedir perdão pelo que o marido dela fez e ofereceu alimentos para os seus servos, deu uma oferta para Deus, né? O que você tem feito para o teu Deus? Você tem pedido perdão para Deus? Você se ajoelha e ora para o teu Deus? Você tem levado a oferta na casa do Senhor? Tem atendido a necessidade do pobre? Siga o exemplo da Abigail. E quando Jesus Cristo voltar, você receberá o prêmio. Da mesma forma que Davi não se esqueceu do que Abigail fez para ela e vai se casar com ela. A gente vai ver que Davi vai se casar com ela. Da mesma forma que Jesus Cristo é o noivo e prometeu que vai se casar com a igreja. Santa Deus, é maravilhoso isso. Aqui vamos ler Lucas, capítulo 23, 42 e 43. E disse a Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Santa Deus, lembra-te de mim
quando chegares no teu reino. Da mesma forma, a Abigail falou com Davi: quando você se tornar rei, Davi, lembra-te da tua serva. Santa Deus, da mesma forma nós devemos orar: Senhor, quando o Senhor voltar, lembra-te da gente, lembra da tua igreja, porque nós te amamos e dedicamos a nossa vida a ti, Senhor. Santa Deus. É a coisa mais linda esse capítulo aqui, eu gosto muito, tá? Eu tava ansioso para falar esse capítulo aqui. Eu tava até esperando pra minha garganta sarar pra semana que vem, mas não aguentei. Eu precisava falar esse capítulo para vocês, tá? Então Davi disse a Abigail: Bendito o Senhor, Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Santo Deus, ele reconheceu na hora que foi Deus que enviou ela, tá? Ela tinha Deus dentro do coração. Santo Deus, porque é nítido, quem tem Deus no coração é nítido. É a pessoa que reconhece os erros, é a pessoa que pede perdão, é a pessoa que ajuda o próximo. Essa pessoa tem Deus no coração. E bendito o teu conselho, e bendita tu, que hoje me estovaste de vir com sangue, e de que a minha mão me salvasse. Né? Então, da mesma forma que o Davi ficou feliz de ser impedido de matar aquelas pessoas, né? Porque ele ia matar por justiça. Mas ninguém se agrada na morte, que nem está escrito na palavra, né? Que Deus não tem alegria na morte dos ímpios. Ele quer que todos se arrependam, ele quer que todos alcancem a salvação. Mas se eles não se arrependerem dos seus maus pecados, dos seus maus caminhos, eles têm que sofrer juízo, tá certo? É assim que funciona. Mas todo aquele que se arrepende, Deus ele perdoa todos os pecados. Que nem o ladrão que a gente acabou de ler aqui, que foi crucificado junto com Jesus. Tudo que ele fez foi deixado para o passado, foi apagado, foi para o esquecimento. E Jesus falou: ainda hoje estará comigo no reino dos céus. Santo Deus. É maravilhoso isso. Porque na verdade vive o Senhor Deus de Israel, que me impediu de que te fizesse mal, que se tu não te apressasses e que não vieras ao encontro, não ficaria Nabal até a luz da manhã, nem mesmo um menino. Então aqui o Davi poupou até a vida do Nabal, que foi quem fez o mal para ele, né? Aí a gente vai ver que o próprio Deus que vai julgar o Nabal. Davi não precisou nem encostar no Nabal. Foi o próprio Deus que viu que no coração dele não tinha arrependimento. A gente vai ver que Deus vai recolher aqui o Nabal. Verso 35. Então Davi tomou a sua mão o que tinha trazido. Ele disse: sobe em paz à tua casa. Vês aqui que tenho dado ouvidos à tua voz e tenho aceitado a tua face. Santa Deus, Jesus vai aceitar a nossa face se a gente seguir o exemplo da Abigail aqui. Lê na casa de vocês esse capítulo e tenta pôr em prática tudo que a Abigail fez aqui. Arrependimento, oração, oferta e ajudar o necessitado. Amém? E vindo Abigail a Nabal, eis que tinha em sua casa um banquete, como banquete de rei, e o coração de Nabal estava alegre, e nele já muito embriagado, pelo que não lhe deu a entender palavra alguma, pequena nem grande, até a luz da manhã. Então Abigail chegou em casa e viu aquela cena. O povo lá do Davi passando fome no deserto, ajudando os pastores do Nabal. Aí ela chega em casa, ela vê aquela cena, o Nabal com a mesa cheia de comida de banquete, encheu a cara de cachaça, estava bêbado, embriagado, não dividiu com ninguém a glória que Deus deu para ele e estava satisfeito com os seus bens materiais. Quantas pessoas são assim, né? Que só satisfazem os seus prazeres, a sua carne, não está nem aí para os outros, né? Vamos ver as consequências disso. Não vai ser legal para o Nabal que vai acontecer com ele, tá bom? Lembra da história do rico e do Lázaro? É a mesma coisa. O Lázaro era pobrezinho, o rico passava por ele, fingia que ele nem existia. Ia se banquetear nos melhores restaurantes lá. E o Lázaro ficava desejando comer das migalhas do que sobrava dos ricos. Nem as migalhas ele dava. Aí morreram, o rico foi para o inferno e o Lázaro foi para o céu. Aí os humilhados sendo exaltados, né? Então fica essa lição. Não seja avarento, pelo amor de Deus. 37. Sucedeu, pois, que pela manhã, havendo já saído de Nabal o vinho, sua mulher lhe deu a entender aquelas palavras. Esse amorteceu nele o seu coração, e ficou ele como pedra. Santo Jesus Cristo. Eu quero aproveitar esse verso aqui. Vocês viram que ele bebeu vinho e ficou bêbado. Eu vejo pastor, pessoa que estudou, que é teólogo,
falar que o vinho que Jesus bebia não tinha álcool. Isso é uma mentira. Sempre os vinhos tinham álcool, tá? Vinho é vinho. E o vinho é feito da fermentação da uva e é alcoólico, embriaga, né? Então não é pecado você beber o vinho. O pecado é você se embriagar, né? Está escrito na palavra de Deus que os bêbados não entrarão no reino do céu, tá certo? Porque Jesus ele multiplicou, perdão, transformou a água em vinho. Ele nunca transformaria água em vinho se tomar vinho fosse pecado. E estava escrito que o vinho era a alegria da festa. As pessoas ficaram alegres lá, né? Tomaram vinho, né? Então, o beber bebida alcoólica, o vinho, a bebida fermentada não é pecado, tá certo? Se for com moderação, tá bom? Aqui o Nabal, ele não tinha essa moderação. Ele ficava embriagado, tanto que a Abigail, quando chegou lá, nem deu notícia para ele, porque ele não ia entender nada, porque estava bêbado, né? Então ele esperou no outro dia o álcool perdeu o efeito para falar com ele. Verso 38. E aconteceu que, passados quase 10 dias, feriu o Senhor a Nabal, e este morreu. Então, depois de 10 dias, Deus julgou ele pelo pecado dele. Porque Deus deu mais 10 dias ainda para ele tentar se arrepender, para ele pedir um perdão, para ele reconhecer os seus erros, né? Mas não aconteceu isso, né? Porque a Abigail, ela esperou ele acordar de manhã, ele já tinha passado o efeito do álcool, ela falou tudo para ele e não se arrependeu. 10 dias. Não teve arrependimento. Aí Deus falou, não tem mais jeito, esse aí vai pro inferno, né? Já era. Verso 39. E ouvindo Davi que Nabal morrera, disse, bendito seja o Senhor que pleiteou o pleito da minha afronta da mão de Nabal e deteve a seu servo do mal, fazendo o Senhor tornar o mal de Nabal sobre a sua cabeça. E mandou Davi falar a Abigail para tomá-la por sua mulher. Vindo, pois, os criados de Davi a Abigail no Carmelo, lhe falaram dizendo, Davi nos tem mandado a ti para tornar a sua mulher. Isso aqui representa a volta de Jesus ao arrebatamento. Os servos de Davi são santos anjos e que vão recolher a sua igreja, a esposa, a qual o noivo mandou os anjos virem buscar, Santa Deus. Da mesma forma que o Davi mandou seus servos buscarem a Abigail para se casar, Deus vai enviar os teus santos anjos para trazer a noiva até Jesus Cristo. E nós vamos ter um encontro com ele nos aires, amém? E vai ter a festa das bodas do Cordeiro e vai ser lindo esse dia, tá certo? Aguardem esse dia porque está próximo, amém? Verso 40. Vindo, pois, os criados de Davi, Abigail, no Carmelo, lhe falaram dizendo, Davi tem nos mandado a ti para tornar para sua mulher. Então ela se levantou e se inclinou com o rosto em terra e disse, eis aqui a tua serva servirá de criada para lavar os pés dos criados de meu Senhor. Santo é Deus. Aleluia, Jesus. Essa atitude bonita de lavar os pés que Abigail fez para com Davi, eu tenho certeza que Jesus Cristo, quando lavou os pés dos apóstolos, ele estava fazendo que a gente ligasse esses dois assuntos aqui. A humildade, né, de se fazer pequeno, vai ser honrado lá no céu, né? Então essa atitude de lavar os pés dos servos de Davi e do Davi, o nosso Senhor Jesus Cristo achou tão bonito que ele fez também lavando os pés dos seus apóstolos, mostrando que a grandeza e a humildade, que o Rei dos Reis, o homem que devia ser, os apóstolos que tinham que lavar os pés do nosso Senhor, o nosso Senhor se fez pequenininho e mostrou que a humildade é um dom celeste, amém? Tenha humildade no coração de vocês. E Abigail se apressou e se levantou e montou num jumento com as suas 5 moças que seguiam as suas pisadas, e ela seguiu os mensageiros de Davi e foi sua mulher. Olha só, ela tinha 5 moças, as 5 virgens lá da parábola das virgens, né? As 5 virgens prudentes estavam junto com ela aqui, Santa Deus, e se encontraram com o noivo. Santa Deus, Rei da Glória, é maravilhoso isso aqui. Verso 43. Também tomou Davi a Aquinoã de Jezreel, e também ambas foram suas mulheres, porque Saul tinha dado sua filha Mical, mulher de Davi, a Paute, filho de Laís, o qual era de Galim. Então o Davi tomou 2 esposas, porque a esposa dele é Mical, como ele teve que sair fugido lá do rei Saul, o Saul deu a filha dele para outro homem. Então o Davi estava sem esposa. Então por isso que ele tomou mais 2 esposas aqui, tá certo? Então essa é a palavra para nós hoje.
quanto ensinamento bonito teve aqui, né? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Porque quando eu fiz esse estudo aqui, minha alma, eu fiquei feliz de alma, porque eu aprendi muito, né? Eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa também. E louvem a Deus e glorifiquem a Deus por isso. Essa é a palavra para nós hoje. Que Deus abençoe todos vocês. Orem a Deus por mim e pela minha família. E que Deus abençoe a vida de todos vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém.